A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. Se você é novo do canal e ainda não me conhece, sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado da CIADEB e também CEJADB. E por misericórdia do Senhor, eu sou autor desse livro aqui, olha. Descomplicando a Escatologia. Gosto muito de escatologia, sou professor de teologia, ensino principalmente a questão da escatologia. No meu canal, por exemplo, você vai encontrar um curso completo de escatologia, onde eu falo desde o arrebatamento até Novos Céus e Nova Terra. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Também estou comentando sempre a lição da nossa EBD, da lição dos adultos. Toda segunda-feira tem lição nova de adulto, toda terça lição dos jovens, toda quarta lição dos juvenis, toda quinta lição de adolescente, toda sexta-feira estou folgando, né? Que todo mundo merece uma folga. Hoje, por exemplo, nós estaremos comentando aqui, olha, a lição dos jovens, tá bom? Me diga se você é professor ou se você é aluno da classe dos jovens, tá bom? Ou se você, de repente, é de outra classe, ou de outra denominação, de outra igreja também, que não tem escola dominical. Hoje, por exemplo, é a lição de número 5, datada dia 30 de janeiro de 2022. Nós estamos no nosso primeiro trimestre, que vai trazer por tema o segundo sinal, a cura do filho oficial. É necessário nós mencionarmos sempre, quando nós estamos estudando aqui o livro de João, que o livro de João trata certa especialidade. A intenção maior do livro de João é desmistificar a pessoa de Jesus. Muitas pessoas tinham Jesus somente enquanto homem. Muitas pessoas não acreditavam. Os judeus, por exemplo, não aceitaram Jesus porque não acreditavam na divindade de Jesus. Não acreditavam que Jesus era Deus. Então, por isso que rejeitaram a pessoa de Jesus. Não foi porque Jesus foi ruim ou não, porque eles não acreditavam que Jesus era Deus ou é Deus. Por isso que o livro de João vai trazer certas características, certos ensinamentos, certas curas, certos sinais para que pudesse assim comprovar que aquele Jesus não era meramente humano, não era um homem somente, mas era também o próprio Filho de Deus, porque nós acreditamos que Jesus ele foi aqui na terra 100% homem e 100% Deus. Para o nosso pequeno entendimento isso é muito complexo, mas nós estamos falando daquele que pode fazer todas as coisas, tá bom? Então, na nossa introdução aqui, sempre é bom, se você é professor, é você questionar seus alunos o que ele conhece sobre a Bíblia, o que ele conhece sobre sinal, o que ele sabe sobre esse sinal, qual foi essa cura realizada, qual foi esse milagre realizado de Cristo, por que Jesus realizou esse milagre. Eu sempre digo aos meus professores que é necessário sempre iniciarmos nossa aula com várias indagações. Mesmo que essas indagações, que essas perguntas não sejam respondidas nesse primeiro momento, mas no decorrer da aula, essas perguntas que foram feitas deverão ser respondidas para que os alunos possam, assim, ter as suas dúvidas serem tiradas. Tá bom? Então vamos lá para a nossa introdução. Vamos prosseguir com o estudo de mais um texto, mais um dos textos narrativos das 7 milagres de Jesus, registrado por João. O livro de João é essencialmente apologético. Pois é, o livro de João, como eu falo assim, apologético, é porque vai tratar exatamente dos ensinos da doutrina, para que possa assim combater as seitas que estavam surgindo para tentar abafar, para tentar destruir o evangelho. Então o livro de João vem muito com esse tudo, a questão da apologia, questão de trazer ensinamentos para combater as seitas e as heresias que já tinham surgido para tentar assim acabar com a fé cristã. Em especial aqui, o comentarista coloca aqui a questão dos gnósticos e a questão dos judaizantes, ou judaísmo. Eu tenho no meu canal um vídeo muito interessante que eu fiz esses dias, falando sobre os gnósticos e também sobre os judaizantes, tá bom? Mas isso, de uma forma simples, para que você possa entender, essa seita chamada dos gnósticos vem de gnose, que significa conhecimento, não acreditavam na divindade de Jesus. Não acreditava que Jesus ele era Deus. Não acreditava nisso. E por isso que Paulo sempre ele vai questionar, Paulo sempre vai tratar a pessoa de Jesus. João também vem trazer ensinamento de Jesus, da divindade de Jesus, da necessidade também do corpo, que Jesus precisava vir enquanto homem para que pudesse sofrer e assim pudéssemos ter direito à salvação. Tá bom? No meu canal tem um vídeo aqui que fala só sobre os gnósticos, tá bom? Agora, os judaizantes também era o seguinte, eles acreditavam que só aceitar Jesus não era necessário para a salvação. Que todo gentil que aceitasse a Jesus, eles precisariam necessariamente guardar o judaísmo. Ou seja, só aceitar a Jesus não era necessário para adquirir a salvação.
Então o livro de João vem demonstrar exatamente que só Cristo, só em crer em Cristo Jesus nos dará a salvação. Que a salvação está em crer em Jesus. E as outras coisas, tudo isso não é necessário para a sua salvação. É claro que as pessoas que aceitam a Cristo e creem em Cristo vão viver em novidade de vida. Mas eu estou dizendo que para a salvação não é necessário nada além do que você crê em Cristo Jesus. Agora, quem crê em Cristo Jesus, rejeita o pecado, busca a santidade, vive uma vida de oração e assim por diante. Essas coisas são consequências da pessoa que crê em Cristo Jesus. Amém? Com relação a este milagre, nós vamos tratar aqui agora, o item de número 1, o contexto do milagre, de volta a Galileia. Jesus ficou muito entre a Judeia e a Galileia, principalmente a Galileia, que era mais conhecida até como a Galileia dos gentios, com o povo gentil. E então nessa nós percebemos, irmãos, o quanto Jesus ama as pessoas, independente da sua raça, da sua nacionalidade. Jesus, mesmo sendo judeu, a intenção dele era trazer salvação para todos. Judeus, gentios, necessitariam ouvir esta palavra. E a bênção não está em quem prega, em quem aceita esta palavra. Então as pessoas que estiverem aceitando esta palavra, convertendo-se a Cristo, aceitando a palavra de Cristo, é que essas pessoas que terão a salvação e a vida eterna. No contexto aqui da Galileia, é exatamente quando Jesus agora, ele está saindo da Judeia e retornando novamente para a Galileia, e assim realizar o seu segundo milagre em Caná da Galileia. Você lembra muito bem que o primeiro milagre aconteceu em Caná da Galileia, em um casamento, onde faltou vinho, e Jesus assim transforma água em vinho. E é necessário nós percebermos que isso foi um ato secreto. Não foi algo assim que para chamar a atenção de todo mundo. Jesus chegou lá e transformou, e as pessoas foram beneficiadas. É claro que talvez a notícia saía, foi Jesus que fez isso, tinha acabado, Jesus transformou. Mas se você for ver, o primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia foi secreto. Só foi mais conhecido pelo anfitrião da festa, por Maria, os discípulos e o próprio Jesus. Então nós percebemos que tem coisas que Jesus faz em oculto. Tem milagres que Jesus realiza em oculto. E nem todo mundo precisa saber. Mas você precisa crer nesse poder, crer nessa palavra, para que você possa assim desfrutar das bênçãos do Senhor. Jesus agora, no finalzinho, ele passa por Samaria. Então nessa hora perceber, irmão, como Jesus tinha interesse em trazer salvação e libertação a todos que necessitam e dão liberdade para que possa acontecer o milagre. Indo a Caná, onde recebeu o pedido de um oficial do rei, para que ele descesse até Cafarnaum e curasse seu filho. É de Caná, portanto, o lugar do primeiro milagre, que também será realizado de segundo sinal, dentro do estado de João, com efeito em Cafarnaum, onde estava enfermo. Então, quando Jesus está indo de ir da Judeia para a Galileia, quando chega em Caná da Galileia, que foi onde aconteceu o primeiro milagre do casamento, um grande oficial do rei, provavelmente Herodes, chega até Jesus e conversa com Jesus. O meu filho está doente, está à beira da morte. Vai comigo para que o senhor possa curar o meu filho. E essa caminhada de Cafarnaum, onde estava enfermo, onde veio esse oficial conversar com Jesus, era em torno de 30 quilômetros a distância de um lugar para o outro. De Cafarnaum até onde estava em Caná da Galileia, cerca de 30 quilômetros. E esse homem, esse pai, vai até Jesus solicitar, pedir, clamar, suplicar pela cura, porque o seu filho estava doente. Então veja só como o ser humano, ele vence esses desafios para ajudar os nossos familiares. Quantas pessoas, quantos de nós não precisamos nos levantar, caminharmos, lutarmos para que nós possamos ter a vida do nosso filho em paz, para que nós possamos ter a saúde do nosso filho, para que nós podemos ver o trabalho do nosso filho crescer. Então, quantos pais não fazem a mesma coisa que esse chefe da autoridade romana também ele fez? Ele saiu do seu lugar, foi procurar Jesus porque o seu filho estava carente. Quantos pais, quantas mães não estão hoje de joelho, intercedendo, rogando, clamando para que Jesus possa realizar um milagre, porque o seu filho está doente, porque o seu filho está nas drogas, porque o seu filho está na prostituição, porque o seu filho está na criminalidade. Quantos pais não estão hoje com o joelho dobrado, intercedendo a Jesus pelos seus filhos? E é necessário nós percebemos isso. Jesus ele tem interesse em ajudar os pais. Jesus tem interesse em nos ajudar. Jesus tem interesse em nos ajudar e tirar-nos desta situação que muitas vezes nos leva à vergonha, nos leva a fracasso, nos leva à derrota. Então Jesus ouve o pedido do seu pai, ouve o pedido do pai da criança, do jovem que estava lá em Cafarnaum. Irmãos, Jesus ouve qualquer pessoa em qualquer circunstância, em qualquer lugar desta vida. Vamos cá. A confiança, então, contexto do milagre, de volta para Galileia, passando por Samaria.
E assim Jesus vai realizando, onde Jesus vai passando, vai fazendo milagre. Confiança em Jesus, o ato de fé do oficial. É interessante nós percebermos que ninguém sabe, por certo, se esse alta, né, esse oficial, se ele era gentil, se ele era judeu, como era estado com a cidadania dele, e assim por diante. Só sabe que ele é de alto escalão, lá provavelmente do rei Herodes. E também, irmãos, não importa quem você seja, o importante é você estar buscando a Jesus. Muitas pessoas às vezes ficam com curiosidade, quem foi, um nome, irmãos. O importante é você clamar a Deus e ter as suas orações atendidas, independente da sua posição social. Jesus não está interessado na sua posição social. Muito pelo contrário, quantas vezes Deus tira a gente do pó e nos coloca a gente no palácio? Ou quantas das vezes também Deus tira a pessoa do palácio e coloca no pó? Para Deus não ter essa necessidade. Nós, seres humanos, que ficamos às vezes elogiando, destacando essas pessoas que têm um cargo oficial. Claro que é importante, mas não é fundamental para que Jesus possa realizar milagre. Jesus não realizou milagre na vida deste homem por esse oficial romano, não. Jesus realizou milagre na vida deste homem porque ele creu, ele teve fé, e através da sua fé ele recebeu aquilo que estava necessitando. Amém até aí? Então, a fé do homem foi exatamente, Jesus deu uma palavra, Jesus realizou poucos milagres em Nazaré, justamente pela incredulidade dos seus compatriotas. Irmãos, o próprio Jesus disse, né, que é difícil um profeta ter honra na sua própria terra. E é mesmo porque as pessoas conhecem e começam a limitar a nossa fé, começam a limitar a nossa esperança, o nosso projeto. Por isso que nós não podemos contar o nosso projeto a ninguém. O projeto é nosso, que Deus colocou no nosso coração. Então nós não podemos sair divulgando para todo mundo, porque nem todo mundo vai estar na mesma esperança, na mesma perspectiva sua. Então por isso que eu disse, você tem um projeto, guarde para você, converse somente com Deus, apresente a Deus, e se for da vontade dele, vai se cumprir na sua vida. Agora não fique contando os teus sonhos, os teus projetos para outras pessoas que não estão na mesma pegada, na mesma fiação, no mesmo propósito que você, senão vai lhe desanimar, vai trazer palavras que vai trazer prejuízo para a sua vida espiritual. E o oficial aquele creu na palavra, porque Jesus, irmãos, o oficial chega chamando Jesus para até Cafarnaum. Mas Jesus já faz diferente. Jesus, olha, vai porque o teu filho já está curado. E por incrível que pareça, esse oficial, ele vai exatamente, ele faz do jeito que Jesus pediu. Olha como interessante. Ele faz do jeito que Jesus pediu, ele não questionou, não conversou, não. Ele vai imediatamente. E quando chega na casa, lá onde estava o seu filho, o seu servo já sai dizendo, o seu filho já está curado. E ele pergunta, mas foi curado mais ou menos que tempo? Foi na mesma hora que Jesus deu a palavra. Então, olha, o oficial estava em Caná da Galileia. O seu filho doente estava em Cafarnaum, cerca de 30 quilômetros distante. Mas uma palavra de Jesus foi o suficiente para trazer a cura. Então, para que Jesus possa realizar milagre na sua vida, não depende de onde você está, pode estar perto, pode estar longe, o poder de Deus e a palavra de Deus nos acompanha em qualquer lugar que estivermos. Ô glória! Dá para dar um glória a Deus aí, viu? Já vou pedindo a vocês, se estiver gostando, se inscreva no nosso canal, ative o sininho. Se não entender alguma coisa, deixe sua pergunta, eu respondo todas as perguntas que estão me fazendo, tá bom? Se inscreva, ative o sininho aí, não custa nada fazer isso, e toda vez que você faz isso, você me ajuda a estar evangelizando, a estar ganhando almas também para Jesus. Então, esse oficial ouviu falar de Jesus. Como é interessante, nós não perdemos a oportunidade de falar de Jesus. Conte o que Jesus fez na sua vida. Conte o que Jesus está fazendo na sua família. Conte o que Jesus está fazendo na sua igreja, para que as pessoas tenham vontade de conhecer esse Jesus que você adora. É necessário nós falarmos dos milagres e do poder de Deus, para que as pessoas possam crer. Nós precisamos orar, nós precisamos clamar por milagre, por socorro de Deus, porque assim estará acontecendo milagre na vida daqueles que creem no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o oficial ouviu falar de Jesus e obteve fé. Obstáculo aos milagres. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas é necessário nós percebermos, irmãos, que ao longo da história sempre vão surgir ensinamentos contrários à palavra de Deus. Sempre vai existir ensinamentos que vão combater o ensinamento da palavra do Senhor. Segundo o dicionário teológico aqui do pastor Cláudio Honor de Andrade, existe um tal de liberalismo teológico, que tinha por objetivo estipar da Bíblia todo elemento sobrenatural, sobrepondo as escrituras a uma crítica científica e humanitária. De um certo modo é o seguinte, era você não acreditar nos milagres de Jesus, não acreditar que o que Jesus fez, os milagres de Jesus foram realmente reais, foram algo que Jesus colocou a mão e curou. Jesus deu uma palavra e aconteceu, querendo assim tirar a divindade de Jesus, como se Jesus não tivesse esse poder, não tivesse essa autoridade de curar qualquer enfermidade, de realizar milagres. Mas nós sabemos que Jesus tem de Deus, todo o poder foi dado a ele, toda a autoridade está sobre ele, e ele faz aquilo que lhe apraz.
aquilo que está segundo a sua vontade. Precisamos ter cuidado e não ceder a nenhum extremo, nem o racionalismo que gera incredulidade. O racionalismo é tentar entender tudo pela razão. Se aquilo é possível, aconteceu. Se aquilo é impossível, não aconteceu. É a razão, é viver a razão. Não, como é que pode Jesus curar um morto, ressuscitar? Talvez ele não estava morto, só estava dormindo. Então comece a tentar explicar os milagres de Jesus pelo racional, que não acredita nos milagres. Mas também, irmãos, nós não podemos ser emocionalismo, nós não podemos ser, irmãos, totalmente assim, emocional, porque acaba acreditando de tudo, irmão. Nós precisamos ter discernimento espiritual, nós precisamos ter maturidade espiritual, nós precisamos ter entendimento espiritual, para que nós possamos enxergar o projeto de Deus para com as nossas vidas, e acreditar que Jesus ele pode realizar milagres sim, mas nem tudo ele vai fazer, porque não é da vontade dele, e nós estamos aqui para aceitar a vontade do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Fé, convicção e atitude. O oficial creu e foi. É interessante, nós percebermos, né? O oficial nem conhecia Jesus, já ouviu falar de Jesus, e quando Jesus deu uma palavra, ele foi imediatamente embora. Não ficou questionando, não ficou perguntando, não ficou ensinando Jesus como realizar o milagre, não ficou, mas Jesus, eu pensei que tu ia fazer assim, eu pensei que tu ia ser dessa forma, não. Ele ouviu a palavra, creu na palavra e foi fazer aquilo que Jesus tinha mandado. Então o segredo da vitória está em obedecer a palavra do Senhor, independente da forma. Pode ser uma coisa difícil, pode ser fácil, mas faça da forma que Jesus está lhe pedindo. E o oficial assim ele foi. Os heróis da fé também se destacam muitos por isso. Abraão, por exemplo, foi chamado a ser da sua terra, da sua parentela, para uma terra que nem ele conhecia. Mas se Jesus mandou, se Deus mandou, tem que ir e tem que executar o projeto de Deus. Para nós encerrarmos, todos os heróis da fé são identificados pelas atitudes que tomaram. Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Noé preparou a arca. Abraão saiu sem saber para onde ia e ofereceu Isaque quando foi provado. Então, com o passar do tempo, nós vamos crescendo a nossa fé. Essa história da cura do filho do oficial demonstra a fé que faz milagre. A fé realiza milagre. Quando você crer na palavra de Cristo, na palavra de Deus, o milagre de Deus se aproxima de você e se aproxima da sua família. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido. Nossa lição quer dizer isso. Tenha fé, acredite no milagre, que eles chegaram até na minha e na sua vida, se nós estivermos acreditando, tá bom? Deus abençoe, o Espírito Santo possa aplicar esta palavra, que nós possamos adquirir entendimento cada vez mais da palavra do Senhor, e que Deus abençoe, e até o próximo vídeo, se Deus assim quiser.